Escritor Pod, segundo episódio na 27ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo, aqui na Arena Esquilo. Hoje o tema não tem como deixar de fazer anotações, pegar um papelzinho, uma caneta, porque vai dar insights para você aqui, porque eu estou com influenciadores literários, IGs literários, vamos falar de leitura coletiva. E eu trouxe para essa mesa, além de 3 convidados que resenham livros, falam de livros, eu também trouxe, é claro, o escritor, aquele que proporciona a gente poder falar de livros. Com a gente então a Gabriela Cuerba, do Livros Potter, a Gabriela também que é assessora de imprensa da LC, trabalha comigo há muitos anos. Gabi, bem-vinda, muito bom ter você aqui com a gente nesse segundo episódio, nosso podcast do Grupo LC, o podcast Escritor Pod. Eu que agradeço pelo convite, estou muito feliz de estar aqui nesse segundo episódio e vamos falar sobre a leitura coletiva, eu estou bem animada. Ah, que bacana, que bacana. A gente também está com uma outra influenciadora que sempre é parceira da LC, vocês têm que seguir o perfil no Instagram, eu já estive da Janaína Leme. Jana, muito bom ter você com a gente e fala aí pra gente como é que é participar dessa mesa, tá aqui na Bienal e falar do que você ama, é claro que é livros. Para mim é uma honra muito grande, eu acompanho o trabalho de vocês há muitos anos e, enfim, participar de leitura coletiva é quase que uma obrigação diária para mim, então eu estou muito feliz de estar aqui na mesa e é uma honra enorme para mim aqui. Ah, legal. Viu, gente? Então, além da Jana, nós temos outra convidada que também participa, bate cartão nas leituras coletivas da agência, que é a Suzana Borges, do Tempo de Leitura. Gente, eu vou falando aqui, tô com a minha cola, qualquer coisa vocês me corrigem, tá? E elas estão, assim, do lado aqui, então, desse lado de cá, né? As influenciadoras literárias com seus perfis. Todas vocês têm os perfis no Instagram, né? Isso. Então, ó, recapitulando, @Tempo de Leitura, já seguem aí. Eu estive e os livros Potter. E o nosso escritor aqui agora também, né? Mas antes eu vou deixar a Suzana. Suzana, se apresenta pra gente também. Como é que é pra você estar nesse primeiro podcast aqui sobre leitura coletiva? É uma honra estar participando desse podcast. Estou bem animada porque leitura coletiva é algo maravilhoso. E a LC tem me proporcionado essas leituras maravilhosas, então vai ser demais. Que bacana. E o nosso autor, né? O Léo. Léo, fala um pouquinho de você. Quem é você, Léo? Sobre o que você escreve? Já começa assim, né? Uma pergunta existencial. Quem sou eu, né? Quem é você? Primeiro, obrigado pelo convite. Adorei o convite. E com a Gabi, né? A Jana e a Suzana. A Jana já virou amiga. Vira e mexe, eu encontro ela em lançamento de livros de amigos, enfim. E tenho tido uma experiência maravilhosa com a LC, né? Tia Beth, que é o meu romance, é meu primeiro romance, meu romance de estreia, e a experiência que eu estou tendo com a LC e os cuidados de vocês, tanto na assessoria quanto na leitura coletiva, realmente trazem um feedback muito importante para o autor. Estou muito feliz. Legal. Bom, para começar esse podcast, eu vou já trazer uma curiosidade para vocês, né? Como é que surgiu a leitura coletiva dentro da LC? A Bárbara Novaes, que inclusive é assessora de imprensa hoje lá da Planeta, fui lá, acabei de passar lá e dar um beijo nela. Querida, eu amo ela. E a Bárbara Babi, né? E ela estava na agência, isso já faz alguns anos. Meu Deus do céu, né? Como tá passando rápido, quase uns 8 anos aí. A gente estava com a agência aqui em São Paulo, né? E ela falou, Lilian, tá rolando um pessoal que conversa sobre livros nos grupos do WhatsApp. Ah, como é que é? A gente fica no grupo... 8... Gente, acho que tem mais, tá? Acho que quase 9, 10 anos, tá? Você vê como faz tempo. E o pessoal fica no grupo do WhatsApp vão lendo os livros juntos, né? Como assim? Então, a gente combina, vamos ler da página 1 a página 100 essa semana. Semana que vem da página 100 a página 140. E aí só pode comentar no grupo aquele... Sem spoilers. Sem spoilers. Aquele trecho que a gente está discutindo no momento, está lendo no momento. Como é que funciona? Tem vários grupos, e me colocou nos grupos, e foi explicando, tem uns grupos que são mais organizados, tem alguns grupos que são mais desorganizados. E eu falei, opa, como empreendedora, aí tem uma oportunidade de negócio para o Grupo LC, de, quem sabe, organizar isso para o escritor, que não tem tempo, ou não sabe como fazer, deixa com a gente organiza. E tudo começou de uma maneira bem informal, as primeiras a gente até não cobrou, fez de alguns autores testes e tal.
E aí, gente, surpreendentemente, esse trabalho foi virando algo muito sério, assim, profissional mesmo, como vocês aqui falaram, né? Vou já abrir para vocês aí o microfone para vocês falarem um pouquinho dessas experiências com a leitura coletiva. E o que foi mais bacana para a gente, além das avaliações, é claro, que o autor recebe depois, né, na Amazon, as divulgações nas redes sociais, é o encontro que o autor tem com os influenciadores literários quando termina de ler o livro. Então, é uma oportunidade única para o autor e para a autora ouvir, para quem ele escreveu, o feedback sincero, né, do que foi legal na obra, do que não foi, ou do segundo livro que ele quer, o que ele espera. E essas sensações que cada um tem só quando lê, né? A experiência da leitura, ela é diferente para cada um, né? Então, esse trabalho foi evoluindo, e hoje na agência, por curiosidade, só para contar para vocês, é um serviço que tem lista de espera. A gente não pode vender na quantidade que para a empresa seria, né, financeiramente bom, porque a gente não pode concorrer entre a gente mesmo, e também não dá tempo de convidar todo mundo e fazer todo esse trabalho na qualidade que você sabe que a gente preza. Então, a gente acaba tendo fila de espera. Então, é um dos serviços da agência que tem fila de espera. E eu tive a oportunidade, no ano passado, de participar da leitura coletiva do meu livro, né, Gabi? Foi Na verdade, legal. abriu ano passado e o encontro foi esse ano, começo desse ano. E eu fiquei com muita vergonha, vou dizer para vocês, assim, porque eu falei, gente, como é que vai ser, né? Nesse Zoom. E foi legal porque eu tive a experiência do cliente. E foi incrível, assim, incrível, porque é como se todo o nosso esforço lá de meses do escritor se dedicando para produzir o livro, ou de anos, né? Quando, no meu caso, é a trajetória da agência que eu trago para o livro, a experiência, e ouvir das pessoas falando que sim, estou conseguindo colocar em prática, no meu caso, o meu livro, né? Que é o Livro Secreto do Escritor, que é um livro de não ficção. Então, eu queria contar só para vocês um pouquinho desses bastidores. É um serviço que existe há muito tempo, mas que ele foi amadurecendo. E hoje é algo que é tão bacana que no nosso curso até a gente ensina, né, como pode fazer. Agora, na atualização do curso, a gente também vai de novo ensinar, porque isso também é uma das frentes da LC, né, de democratizar a literatura, de democratizar o processo de divulgação e de produção do livro. E é algo que eu quero dizer aqui para o escritor que está ouvindo o nosso podcast, o Escritor Pode, que ele pode fazer a própria leitura coletiva, por que não, né? O escritor, ele pode. Só que, é claro, ele vai ter que ter esse trabalho de pesquisar o brinde, organizar, fazer o convite, fazer a divulgação. Mas é possível sim, e é um trabalho que depois aí eu vou deixar nas palavras de vocês, realmente é bonito e prazeroso para as duas partes. Então vamos começar com a Gabi. Gabi, fala um pouquinho das suas experiências, então, com as leituras coletivas. Você mencionou sobre os feedbacks, né, dos leitores quando recebem o livro, fazem a leitura coletiva, e é legal porque na LC a gente faz uma curadoria muito legal de perfis, então a gente consegue pegar o público-alvo do escritor, né, então eles conseguem ter aquele feedback certinho do que eles precisam, né, entender também, e vem umas resenhas muito legais, assim, e acaba que o autor também cheguem mais pessoas, né? Porque a leitura coletiva, quanto mais pessoa vai resenhando, vai publicando, outras pessoas vão conhecendo. Então, esse trabalho é muito legal. E como você falou também que o autor pode fazer a própria leitura coletiva, eu tenho experiência que eu mesmo monto as minhas leituras coletivas com as minhas amigas. Igual a Ju, do Atrás das Páginas, a Yara do Brilho Literário, a gente sempre faz um cronograma de leitura também. Olha que legal. A gente faz leitura coletiva e a gente vai fazer piquenique para debater pessoalmente. Então, é uma ideia... Vocês fazem piquenique num parque? Num parque, e a gente debate. Então, é legal até para o autor reunir os seus leitores pessoalmente também, por que não, né? Olha que ideia boa. E aí, boa. fazer um piquenique, um bate-papo, é legal ter esse contato, né? Claro, a gente na LC faz com leitores de todo o Brasil, então é mais fácil fazer por Zoom, né? Por videochamada. Sim, sim. Mas esses encontros pessoais, assim, é legal também essa troca do autor com o escritor. Não, dos leitores com o escritor, né? Porque você sente o leitor, tipo assim, nossa, eu amei tal personagem. E aí pode tirar também a dúvida com o próprio escritor, né? Como que você criou isso? Então é muito legal essa parte da leitura coletiva quando tem o contato direto com o escritor. Ai, que bacana. E aí, Jana? Eu tava teve um ano que eu participei de 14 leitura coletiva Meu com Deus. vocês. Meu Deus. Assim, Já tem que começar a dar troféu, né? Exato. Quem bate carteirinha na leitura Medalha. coletiva.
Mas, assim, tem várias coisas que eu aprendi muito com leitura coletiva. Primeiro, com vocês, dar atenção e entender os autores nacionais, porque ainda tinha um pouco do perrengue de, vou ler autor nacional, não vou. E com a experiência da leitura coletiva e de poder falar com o autor, eu aprendi muito da importância do autor nacional e de quanto a gente pode quebrar barreiras aí. Então, esse foi um dos pontos. A quantidade de perfil literário que a gente passa a conhecer também. Olha, e fazer amizades. Tem aqui uma que a gente se fala eternamente o tempo todo também. As collabs vão surgindo. E a gente vai fazendo amigos. E é muito interessante como você vê pontos de vista diferentes. Quando você está lendo, na sua mente você tem uma história traçada. E aí, quando você discute, às vezes, eu sou jornalista e trabalho com tecnologia, mas aí o outro que participa da leitura coletiva tem informação em história. E aí, um livro que tem contexto histórico, ele já trouxe uma visão completamente diferente. Você fala, putz, eu não parei para pensar nisso. E aí, quando você conversa com o autor também, o livro tem outra dimensão. Toda vez eu paro para pensar nisso, e assim como a Gabs, eu também já levei isso adiante. Eu tenho uma agência de comunicação também de tecnologia, mas aí a gente já transformou lá em Clube do Livro, a gente já levou discussões com autores para lá também, para tentar estimular mais pessoas a lerem também. E é muito legal o feedback. Eu estou nesse mundo, então é comum já poder conversar com o autor quando você tem disposição. Mas para quem nunca viu, parece que brilha os olhos, tanto de quem está participando, poxa, eu estou falando com o autor, e o autor também de ter o feedback tão rápido. Sim, eu te digo mesmo, eu assim, vivendo o dia a dia na agência e tal, quando foi comigo, eu falei assim, deu aquele friozinho na barriga, né? Acho que o Léo depois vai falar, ai meu Deus, o que eles vão falar do livro e tal. E é muito gostoso, porque eu senti nessa sala, né, que é uma sala online, né? Uma coisa que pode parecer que é frio ali no Zoom. E não, eu me senti assim acolhida, sabe? Eu senti que o pessoal realmente leu o livro, que realmente se preparou para estar ali com o autor, né? Tu sabe, Jana, que uma das coisas que a gente mudou é que o autor entrava no grupo do WhatsApp, não sei se você lembra, né, Gabi? Eu lembro Logo no começo, quando iniciava a leitura coletiva, a gente já colocava o autor. O que acontecia? Às vezes, os influenciadores literários, Léo, até legal você saber, eles ficavam meio com vergonha de fazer crítica do livro, ou de falar algo do livro, ou de perguntar para nós alguma coisa da assessoria, porque o autor estava no grupo. Exato. E não era essa a intenção. A intenção é que o autor, que os influenciadores literários ali fossem sinceros, né? Sejam sinceros e tenham a liberdade de conversar com a gente. Então, isso foi uma das mudanças que a gente fez. A gente colocou o autor só para o último dia. E foi mais legal porque a gente também deixou aquele espaço com o autor e a autora, acho que é legal contar para vocês um pouquinho dos bastidores da agência, no lugar que ele também merece, né? Olha, ele não está à disposição ali toda no grupo, mas no último dia, no último encontro, ele vem. E torna tudo mais especial, né? Porque é uma sensação diferente você poder falar da leitura com o autor que escreveu. Então a gente tem uma vibe diferente, né, quando fala com o autor, depois de ler o livro. Legal, legal. E para você, como é que foi? Como é que é? Como é que está sendo? Gente, é maravilhoso. A primeira LC que eu participei da agência foi de um gênero que eu não costumava ler. Então, eu digo assim que abriu o meu leque, que eu lia só romance e suspense. Então, a LC começou a fazer inscrição para vários gêneros e eu comecei a participar. Teve uma vez que eu tinha 6 livros de uma vez para ler. A Gabi perguntou, Suzana, tu vai dar conta? Não é por nada. Daí eu falei assim, não, pode ficar tranquila, vai dar tudo certo. Então, esse primeiro momento no WhatsApp eu acho muito importante, porque eu vou ter uma visão, a Jana e a Gabi outra. Então, você assim, nossa, eu não pensei por aqui. Eu pensei por aqui. E tu começa a discutir, tu tem outra visão, e tu fica com mais vontade ainda de ler. E o encontro com o autor é maravilhoso, porque eu adoro conversar com o autor. Então, desde o momento de como foi criada a capa, desde o momento, você se inspirou em quem? Ah, esse personagem aqui eu peguei ranço, como é que é? Foi inspirado em alguém que você conhece? Você escritor, você também tem ranço dele? E você tem amor por outro, então a gente tira todas as curiosidades. Que legal. E como vocês falaram, o Zoom parece meio frio, mas eu não acho, porque teve leituras coletivas que a gente chorou junto com o autor, a gente se emocionou. Né? É tudo menos frio, sim, né? Exato. Porque tem algumas histórias que a gente vai descobrir foram inspiradas na vida de alguns autores, então a gente já teve uma que a gente chorou, porque o autor falou que foi inspirado na vida dele, então é emocionante a gente saber os bastidores, porque a gente pega um livro e não sabe
como foi escrito. A gente às vezes tem vergonha de perguntar lá no Instagram. Só que ali a gente tem essa oportunidade de estar debatendo com o autor, de falar, de até... O autor, eu acho o máximo, quando eu escrevo a resenha, o autor fala assim, ó, você conseguiu pegar a essência do livro. Isso eu acho o máximo. Então, a leitura coletiva ajuda muito. Você ter outra visão, porque cada um ali tem uma profissão, então cada um vai entender diferente e cada um colabora com o seu conhecimento. Então, é muito bom. Meu, que legal. E o legal da leitura coletiva é que incentiva não só o nosso trabalho, como resenhar o livro, mas também incentiva o autor, né? Então, quando a gente recebe também o feedback do autor que gostou da nossa resenha, a gente fica ainda mais feliz para continuar fazendo, né? Então, é legal ter essa troca. Eu acho que existe uma mágica nessa fatia, nessa proposta que você fez de leitura coletiva, porque abraça várias coisas. A primeira é esse retorno para o autor. No meu caso, na minha experiência, eu lancei o livro em outubro e, lógico, você tem a festa de lançamento, amigos compram, jornalistas que você conhece compram, mas aquele feedback, aquela resposta sincera, ela demora muito para chegar, até porque, por exemplo, o meu livro é um livro caudaloso, aí tem um livro de 400 páginas, eu falei, bom, lançou em outubro, o povo deve estar lendo por volta de dezembro, acho que só vou ficar sabendo em janeiro, isso se falarem. E essa grande ansiedade que existe no escritor, menos por ego, mas por saber se funcionou. Acho que uma das maiores, um dos maiores retornos que a leitura coletiva dá é você perceber se dramaticamente aquela situação funcionou, se aquele personagem conseguiu se expressar da forma que deveria e se a mensagem chegou, né? Aquela história, o que eu falo... Entre o que eu falo e o que você entende, existe um abismo, né? E a leitura coletiva, ela preenche isso com retornos plurais, né? É curioso como cada uma das meninas e dos rapazes lá que participaram da leitura coletiva, cada um pegou uma faceta da história e isso revela também, né? Isso revela muito da própria pessoa. Pô, a pessoa se interessou justamente por esse drama que está no livro e acaba revelando, talvez, o que a pessoa esteja passando naquele momento, ou uma opinião pessoal. E o encontro que se dá pelo Zoom realmente é uma catarse, né? Para mim, pelo menos, foi uma catarse, porque eu ouvi comentários e resenhas muito detalhadas e você percebe que são muito sinceras, né? E eu achei muito bom. E isso propicia recortes também, porque depois cada uma das pessoas envolvidas vai publicar no seu Instagram, você tem recortes de comentários. Então, esse resultado de marketing também, ele é muito, muito bom. Então, é uma experiência, eu acho que você acertou aí ao fazer achar essa oportunidade. Essa oportunidade, eu acho que você pensei, acertou vamos, já que estão fazendo de uma maneira informal, vamos só dar essa possibilidade de, para quem quiser contratar, ter esse trabalho profissional. Sabe de uma coisa, Léo? Você falou das avaliações e tal, né? Recentemente eu tive uma pessoa que não leu o meu livro, né? Que só você fez lá nas redes sociais, ela fez um comentário. E foi até engraçado isso acontecer comigo, porque eu sempre falo para os autores, olha, a gente vai vir crítica, tá tudo bem e tal. Por exemplo, teve uma pessoa que falou assim, eu queria que ela tivesse colocado no livro dela os contatos dos editores que ela conhece. A gente não coloca nem de amigo, telefone. Tem LGPD. Exato, tem a lei que não pode. Achei que o livro, tudo que tem no Google, mas eu sempre vou usar para pesquisar. Então, beleza. Aí, beleza, é o jeito da pessoa ver. Eu não tenho problema nenhum com isso. Mas, aquela que a pessoa escreveu, né, que ela colocou que meu livro era um lixo, acho que só, né, ponto. É algo que muitos escritores, por não fazer leitura coletiva, ou não buscar avaliações, ou não ter avaliações, pode gerar, às vezes, alguém até desistir da carreira, porque a pessoa só teve aquela única pessoa, às vezes, que comentou lá, que talvez não leu, e com vocês não, né? Na leitura coletiva você tem gente que realmente leu, e mesmo se vai fazer a crítica, vai fazer de coração, muito empático, né? Profissional é muito sensível, existe uma sensibilidade, inclusive, para colocar a crítica. Mas eu vi, quando você postou no teu perfil, eu recebi também na Amazon, o livro é um lixo. Eu falei, pô, quem que você é? Aí eu também no teu? Também na Amazon. Eu falei, pô, quem que é? Fui procurar, porque aí cai, né, também a média e tal. Aí aqueles perfis que apareceram, tipo, tinha um comentário do meu livro e de uma fritadeira. A pessoa entrou, criou o perfil para fazer...
Então, isso a gente perde um pouquinho, dá uma revolta, mas eu queria só colocar... por conta das pontuações da avaliação, né? Lógico, você tem 40, 50 pessoas que avaliaram bem, tem um lá que vai... Lógico, eu tava né? com uma nota, sei lá, 4.8, aí cai, mas enfim... eu acho que faz parte nessa sociedade que a gente tá, de haters, de anônimos, né? Exato. Mas uma coisa... E as pessoas sempre criam um perfil fake pra fazer isso, eles não têm coragem. Exatamente, por isso que eu falei, eu fui olhar... Mas é gente que não você leu. Vê o histórico, Exato. gente que não leu. Mas o que eu queria falar, isso que você falou, tem gente que não leu e vem criticar, o autor sabe, eu pelo menos, né, por falar de mim, vai, mas eu sei exatamente quem leu o livro e quem não leu. Então, mesmo... É que ele sabe fazer as perguntas para prestar atenção se a gente leu. Mas eu conheço a história como ninguém. Então, às vezes a pessoa vem tentar elogiar, ela dá uma floreada, e fala, não, e aquela coisa que aconteceu? Aquela coisa que aconteceu não tem a menor relevância. Aí você vê que a pessoa leu no máximo 10 páginas e está querendo me agradar, né? É curioso, a gente sabe exatamente perceber quem leu, quem não leu, e quem entendeu ou quem absorveu. E isso a leitura coletiva entrega, que é uma beleza. Exato. Não tem como, né? Fala do personagem, alguma coisa assim. Eu também. Esses dias uma amiga minha me perguntou alguma coisa e eu falei, você não leu o livro? Tá no livro. Ela, tá lá na página tal. Ah, beleza e tal. Mas assim, voltando para a pauta da leitura coletiva, eu queria que vocês comentassem, então, se alguma leitura coletiva em especial marcou vocês, assim, né? Eu acho que você comentou agora dessa que teve choro, teve emoção, se quiserem comentar um pouquinho pra gente, até legal, para quem está ouvindo o nosso podcast, para o escritor pode, né, entender aí que ele pode fazer a sua leitura e também ter esses resultados, essas emoções que vocês estão compartilhando aqui. A minha primeira leitura coletiva foi A Casa das 100 Janelas, do Jefferson. Essa foi uma leitura também que me marcou bastante, por ser mais puxado pro terror. Até eu nunca esqueço que eu estava na casa da minha amiga e eu estava lendo uma parte assim bem intensa e a casa deu um estralo. Aí eu fechei o livro e falei, não vou ler mais. Eu fiquei tipo assim, que medo. Mas eu acho que foi Amnésia, do Ricardo, né? Que a gente... foi Amnésia. Que o Ricardo Lima, a gente estava conversando e tal. Ele falou, tem uma curiosidade para vocês. A história desse menino é a minha história. E, tipo, é uma história bem difícil. Então, a gente chorou. Todas as meninas choraram junto com ele na leitura coletiva, no nosso bate-papo. E foi incrível, né? É algo que marcou, que a gente não vai esquecer. Legal, né? Quando o livro, assim, toca a gente, quando a gente descobre a história por trás da história. Porque faz toda a diferença, né? A gente já tinha sentido, assim, né? Porque cheio de gatilhos, então não é para qualquer pessoa e tal. Daí, só no dia do encontro que ele falou. Você vê como é potente a experiência da leitura coletiva. Porque quando o autor escreve, é tão solitário, né? Eu falo, é só ele, né? É só ele ali. E, por exemplo, no meu livro, eu tentei fazer muito essa coisa da quarta parede, conversar para contar, olha, estou falando aqui sobre não colocar advérbio e meu capítulo está cheio de advérbio. Né? Tô falando para vocês não escreverem de madrugada, estou escrevendo de madrugada. Então, eu fui tentando conversar um pouco, mas nada se compara ao autor chegar e contar para vocês o que aconteceu de processo de pesquisa, processos que ele teve de dificuldade, ou coisas que ele talvez deixou de contar, e vocês falaram, nossa, mas por que tu não colocou isso no personagem? Porque eu achei que a pessoa não ia gostar. Então, eu acho que o livro ele cria uma vida tão diferente na leitura coletiva, né, que eu até estava pensando assim com a equipe, falei, nossa, a gente precisava realmente pedir autorização para alguns autores, para alguns participantes, para às vezes recortar e para a gente poder também abrir um pouquinho nas nossas redes, como eu falo, né, tá aqui tatuado, abrir o livro, para as pessoas entenderem o que é essa experiência que vai muito, muito além, né? E, Léo, você tem alguma avaliação que te tocou mais, assim, na sua leitura, algo que te... Eu tive várias, né, e acabei fazendo amizade com várias das meninas, entre elas a Jana, mas eu tive da Tati Maranhão, eu acho que é Uma Só Natalense o perfil dela, e ela fez uma resenha que ela se emocionou ela fez comparações da minha narrativa e digressões que eu não estava esperando, e naquele momento me deu uma sensação muito boa de que eu havia atingido, né, pelo menos uma pessoa. Lógico que
você escreve o livro para muitas pessoas, mas naquele momento eu tive a certeza de que uma pessoa tinha realmente se apaixonado e entendido a história de uma forma, talvez da mesma forma que eu queria passar. Então, em especial, eu até tenho recortado, depois vocês mandam pra gente, né, a gravação do encontro, e eu assisti algumas vezes e depois recortei, coloquei no perfil, agradeci a ela e depois conversei bastante com ela, porque esse retorno ele é necessário. Existe como você falou, um processo solitário, então você não tem ninguém te validando, então é uma maratona que você corre sem tomar uma água no meio do caminho, sem ninguém, você não tem uma leitura no meio, e é até bom que ninguém leia durante o processo de criação, para de repente não te desestimular em caminhos que iriam frutificar lá para frente, né, dramaticamente. Então às vezes é até importante, mas nesse caso da Tati Maranhão quando ela falou e fez comparações, citou outros autores que eu gosto, comparou a minha prosa, movimentos dramáticos, eu falei, nossa, obrigado, assim, já valeu a escrita do livro, sabe? Foi muito profundo. Porque é de alma para alma, né? Você se expõe, como artista você se expõe. Você é um pouco de cada personagem. O imaginário de cada personagem tem uma conexão com a sua visão de mundo. E lógico, como ser humano, você sempre tem aquela coisa, vou ser julgado. Nesse recorte, né? Nessa visão de mundo, eu vou ser julgado, vou ser analisado. Então, esse retorno rápido que a leitura coletiva dá foi muito especial para mim. Tem uma coisa que a gente analisa também nesse movimento da leitura coletiva, que para quem está ouvindo aqui o nosso podcast, o Escritor Pode, a leitura coletiva, o que ela é, para explicar assim resumidamente, né? Nós convidamos um grupo abrimos as inscrições nas redes sociais da agência, nós convidamos influenciadores literários, perfis literários, para participar de uma leitura em grupo, né, funcionando no grupo do WhatsApp, depois o último encontro feito com o autor no Zoom, e nessa leitura coletiva, depois o autor pode, o leitor, os influenciadores vão fazer as avaliações do livro desse autor que contratou a agência para fazer. Mas a leitura coletiva, como a Gabriela falou, muitos grupos fazem também, né, fazem de maneira independente, a agência tem esse serviço. O que eu acho que é legal para contar para quem está ouvindo aqui é que esse movimento da leitura coletiva, são 3 pilares que eu vejo assim para o autor, né? A avaliação, que é o que primeiro eles buscam, né? Vão ter as avaliações, as resenhas, vão ter as divulgações nas redes sociais de um grupo de 30, 40 pessoas, dependendo quantos livros o autor vai disponibilizar. É claro, né, gente, espera-se que o autor mande o livro para as pessoas que vão avaliar, né? Porque esses convidados, né, já não são remunerados por isso, ou seja, eles fazem pelo trabalho deles da literatura. Depois, a gente tem a parte do encontro com o autor, que eu acho que é o mais brilhante, como você falou, que é essa experiência pro autor, né? E pro influenciador, é claro, essa experiência, como elas falaram, de poder ter outros olhares de outras pessoas. Eu tenho uma experiência até diferente, de uma outra leitura coletiva que a gente fez, que a autora usou um termo que não era muito legal no livro, passou, e na leitura coletiva a gente descobriu esse termo que não estava legal. E ela sugeriram para ela ajustar. E ela prontamente se retratou nas redes sociais e reescreveu o livro. Olha e reeditou o livro. Legal. Por conta alguém no grupo de WhatsApp no nosso primeiro encontro percebeu e falou, olha, isso aqui não está escrito da forma correta, já atualizou na gramática, já tem um outro sentido que não é muito legal. Foi falta de conhecimento Foi dela, falta de conhecimento ali na hora da escrita. E isso é uma crítica, um feedback Exato. verdadeiro, né, de um grupo que está ali pelo autor. Sim. E isso acaba valorizando a literatura nacional, né? Eu quis trazer porque eu achei muito legal ela se retratar, ela agradecer, todo mundo que leu, trazer esse comentário. Muito legal, Jana, ter trazido isso. Ela fez uma nova edição e continuou distribuindo o livro, que é incrível. A gente leu, deu várias notas muito legais, mas tinha pequeno termo que não ficava legal. O que eu queria concluir para vocês essa parte um dos benefícios, assim, de vários da leitura coletiva, que vocês podem também comentar, seria muito legal, que eu vejo essa movimentação assim, ó. Vocês já perceberam que às vezes num post nas redes sociais, quando alguém faz alguma pergunta polêmica,
todo mundo parece que fica esperando a primeira pessoa comentar, né? E eu vejo isso nas avaliações lá dentro da Amazon ou de outras ferramentas, outras plataformas onde vende livro. Começa um comentário, uma avaliação, e eu percebo desse movimento. Depois que os influenciadores literários vão lá, né, os perfis literários vão lá fazer a resenha do livro, outras pessoas começam a querer comentar também. Sim. Então é uma coisa muito louca, assim, por exemplo, eu tenho mais de 200 avaliações lá na Amazon, e começaram com as primeiras 30, 40 pessoas da leitura coletiva. É como se as pessoas começassem a ficar mais à vontade para poder falar, né? É aquele efeito manada do bem, né? Porque um começa e todo mundo vai... Esse é do bem. Esse é do bem. Eu queria só fazer uma observação. Uma das coisas mais legais, assim, porque o encontro, bem ou mal, os leitores estão cara a cara com o escritor. Então sempre existe, né, no início do encontro, sempre existe um certo constrangimento, até que ponto eu posso falar na cara dele o que eu acho e tal. No meu caso, eu logo quebrei o gelo e aí todo mundo falou o que achava. Mas uma das experiências mais reais foi isso, os prints das conversas delas, entre elas, né, que me mandaram. Como você não coloca agora mais o autor dentro do grupo do WhatsApp, lógico, porque senão você coíbe lá e a pessoa fica com vergonha de comentar, eu fui recebendo os prints. E esses prints eu me diverti muito. Porque é uma falando para outra, metendo pau no personagem, criticando não sei o quê. E aí é uma sinceridade tão intensa que você fala, não, realmente estão lendo. E aí você tem uma resposta transparente se aquilo afetou ou não. As pessoas xingando o personagem, uma situação, falando que absurdo aquilo que foi feito. Não sei, e aí você vê que está todo mundo vivenciando a história. Que legal, e você escreve para isso, né? Você escreve para que as pessoas vivenciem aquilo que você vivenciou escrevendo, né? Então esses prints são uma delícia. Igual, vocês falaram que escrever é um processo solitário. Ler também é um processo solitário. Exato. E a leitura coletiva, a gente tem com quem comentar, porque tá todo mundo lendo a mesma coisa. Então, esses prints que você falou é legal, porque um personagem não me agradou. Aí eu solto primeiro, aí alguém comenta também que não gostou. Então, passa a ser um processo não mais solitário, né? Porque vai ter mais gente comentando com você. Exatamente. Então isso também é muito legal. É o famoso ter alguém para surtar junto, né? A gente tem que É surtar. o que a gente precisa, porque se a gente lê um livro sozinho, eu vou surtar com quem? Aí eu vou falar com alguém, a pessoa vai falar, não, é spoiler, vai que eu quero ler algum dia. Então a leitura coletiva ajuda isso, você poder comentar com os outros sem ter medo do spoiler. Então. Você sabe que isso talvez seja até a saída para fazer as pessoas lerem mais. Porque o audiovisual, né, as séries, os filmes, eles ocuparam esse espaço, mas eles são experiências coletivas. Você vai junto com a pessoa, na hora você já dá um cutucão, fala que absurdo, Ótimo coletivo. você falar disso, eu mesmo falar isso do filme, né? Você assistiu um filme, você quer que o outro assista para poder conversar. Conversar e tal. E, na verdade, o que as pessoas querem são experiências coletivas de troca e tal. Exato. E a leitura não te proporciona isso, lógico, que você tá lendo sozinho, a não ser que você tenha um papagaio de pirata do lado, mas igual eu fiquei do lado da minha mulher quando ela leu 50 Tons de Cinza, ela abria, aí eu falava, você leu isso? Você tá lendo isso? Não é possível, tal. Aí lê pra mim, aí ela lia um trecho e falava, nossa, que absurdo. Mas enfim. Sabe que eu também... que absurdo, isso vende, que absurdo. Eu tive que ler, né? Aquela coisa assim, né? Tava todo mundo, eu falei, vamos ler também. E aí eu lembro que eu tava do lado do meu marido lendo, e aí eu falei, vou ler um texto pra você. Aí eu dizia, meu Deus do céu, uma página para tirar a gravata, outra página para não sei o quê. Não, isso aqui, casado, isso aqui não tem tempo não. Não, foi ler, vamos fazer uma leitura dinâmica. Mas é divertido isso, porque os 50 Tons foi um livro que teve essa coisa do coletivo, porque eu lembro, né, Gabi, aqui andava pelos metrôs aqui de São Paulo, né, pelos trens, e estavam as pessoas com o livro, e elas não queriam, né, ficar mostrando que estavam lendo. Então era uma bolsa escondendo, tô lendo 50 tons. E o movimento que aconteceu para compartilhar é que homens começaram a comprar os 50 tons. Por quê? Porque eles queriam saber o que essas mulheres estavam vendo nesse tal do Christian Grey, entendeu? Então foi legal você trazer isso, eu achei muito bom. E eu acho que uma das saídas para fazer no nosso país precisa ler mais, né? Nós precisamos formar mais leitores e tal. É ter mais essa iniciativa, a leitura coletiva, clube do livro. Isso vai fazer diferença, porque as pessoas gostam. Ninguém lê o livro numa sentada. A pessoa lê 1, 2 capítulos e quer comentar com alguém. Fala, eu li, você está gostando? Você não tá... Então, essa iniciativa de clube do livro, leitura coletiva e tudo, talvez seja uma saída para fazer com que tenhamos mais leitores e as pessoas voltem a se empolgar com a literatura brasileira, né?
A leitura coletiva ajuda a incentivar as pessoas a ler mais, né? Eu faço com as minhas amigas, assim, separado, porque a gente tem muito gosto parecido, né? Então, a gente sempre estimula, assim, 2 capítulos por dia, na semana a gente vai ler X capítulos. E assim que a gente termina, a gente já quer comentar na hora, sabe? Porque é cada surto literário que a gente tem, então tem que ser na hora. E aí, como eu falei, no final a gente sempre faz um piquenique, debate, é sempre muito gostoso essa troca, né? Então, passa a ser uma coisa divertida, porque ler é divertido e muita gente acaba esquecendo isso, né? Então, a gente ter essa troca, conversar, surtar com os personagens, ter uma experiência diferente e torna tudo mais legal, né? A leitura. E sobre avaliar, eu acho que a gente também tem que... Nem todo livro a gente vai gostar 100%. Isso é verdade. E a gente tem que ter o respeito para entender quem está do outro lado. Eu falo porque você deve entender também. Como a gente veste a roupa de assessor de imprensa também, a gente sabe o difícil que é quando a gente tem algo negativo daquilo que o nosso cliente está ali na frente, né? E aí eu sempre fico pensando muito nisso a hora de escrever, porque tem livros que me encantam. O Léo sabe, não é porque eu estou aqui, Tia Beth foi um dos livros que eu mais gostei o ano passado, quando eu li, falei para ele, entrou na lista dos meus mais bem lidos e mais felizes do ano passado. A gente só ficou amigo por causa disso, não, tá? Mentira. Eu nem tinha lido. É que a Tia Beth é muito real. Parece uma tia que a gente tem, é muito real. Eu achei demais. Assim, até obrigado, eu falei assim, em quem ele se inspirou? Deve ser alguma tia dele, porque é demais. Tia Beth tem um jeitinho de série de Netflix, né? Tem. Merecia uma série. Pois é. E aí é fácil a gente resenhar e falar quando a gente se identifica e gosta mais. Mas é um desafio também em respeito ao autor quando a gente tem alguma coisa que não cabe. Já calhou de eu ler livro que eu não me identifiquei, mas você tem que ter o respeito para resenhar ali, porque a obra... Eu posso não ter me identificado porque é um momento meu que não está dizendo que é para eu ler aquele livro. Mas eu estou numa leitura coletiva, eu me comprometi e eu vou entregar. E aí é um desafio e eu gosto muito de aprender porque você vai enxergar algum ponto legal para você trazer ali. Eu nunca deixei de resenhar um livro de vocês de quando eu participei de leitura coletiva. Já teve livros bem desafiadores. Mas aí você vai, pensa, fala, como é que eu vou falar de uma forma respeitosa sobre isso aqui? E a gente enxerga. Então, eu adoro esse desafio. Porque não é todos que eu vou amar de paixão. Você vai... E eu tenho um lado ao contrário, tipo, quando são os seus livros que você não se identifica tanto e você acha difícil de escrever, o meu, quando eu gosto muito do livro, eu não sei o que eu vou escrever, porque é tanta coisa que eu quero falar e o espaço é tão pequeno também. E aí eu tenho que ficar, meu Deus, o que eu vou colocar nessa resenha? E aí acaba, tipo... Quer ver quando você tiver que fazer a sinopse do teu livro, aí tu... Nossa, não, aí já é... Não, mas aí a gente faz junto. Mas assim, ó... Mas é difícil mesmo, porque falar do próprio, resumir o próprio livro... É um desafio, né? Eu lembro na faculdade que eu tive que fazer sinopse também, a professora falou 3 linhas no máximo, essa sinopse tem que ser assim, matadora. Eu fiquei, meu Deus, o que eu vou escrever? É mais difícil escrever pouco falando muito do que muito falando pouco, né? E outra coisa, às vezes o livro é um pouco difícil, como a Jana falou, só que quando você está conversando com o autor, que conhece o lado do autor, como ele criou a história, muda o teu pensamento. Não sei se já aconteceu com vocês, mas muda o pensamento. Opa, ele criou esse personagem por causa disso, é isso, tive uma visão diferente. Então, quando você conversa nesse bate-papo, no Zoom, você muda um pouco o pensamento e com certeza, por isso que eu gosto de escrever a resenha só depois que eu conversei com o autor. Já terminei o livro? Não, mas eu vou fazer a resenha depois, porque muda alguma coisa sempre. Eu também escrevo só depois que eu converso com o autor. Eu espero a última para poder publicar a resenha. Às vezes eu já escrevi, mas eu espero a conversa para ver se tudo que estava na minha cabeça faz sentido. Olha, para entrar na brincadeira do nosso podcast, escritor pode, né? Que vai ficar já tá. Aqui eu vi a Gabi falando, o escritor pode, não pode, acho que vai virar o nosso jargão, né? É o nome que a gente escolheu muito especial para esse podcast. O que o escritor não pode fazer no livro? Gabriela, vou passar uma por uma. O que ele não pode? Matar meu personagem favorito. Porque, nossa, quando mata o meu personagem favorito, eu fico louca. E com certeza eu já cheguei a mandar direct pro autor falando, olha, você matou meu personagem, eu estou chorando de madrugada lendo o livro. Então tu não Rafa Monte, tu não lê, né? Até leio, mas assim, eu fico bem chateada. Eu já vou lendo, não me apegando aos personagens, porque eu sei o que vai acontecer. Dependendo do que o autor escreve, não se apegue. Nicholas Sparks também não, minha filha. Pois é. Esse mata o principal ainda. No meu caso, eu gosto dos livros de finais felizes, porque a gente já sofre muito no dia a dia. Então, quando eu vejo que Eu sou meio a Jana, romântica. Quando eu vejo que tá indo ruim... Então o escritor não pode o quê, Jana? Não pode fazer... Um livro com final...
eu leio, mas eu prefiro os que tenham finais e finais felizes. Eu já cheguei a mandar mensagem do tipo, esse livro vai acabar bem? Por favor, me fala que sim, porque eu vou terminar, mas eu só queria terminar feliz. Não chorando, né? Faz um novo final, né? Exato, mas eu amo os livros e leio mesmo assim até o final, não se preocupe. Eu não gosto de final aberto, gente, pelo amor de Deus. Então Dê o escritor final. não pode fazer livro deixando... Final aberto, deixa na imaginação do leitor. Não. Dá um final, pelo amor de Deus. Se vai ter continuação, deixa só, né? Bem os filmes de Woody Allen, assim, né? Termina daquele jeito, você fala assim... Porque daí você fica, será que vai ter continuação? E será o que vai acontecer com esse personagem? Não, dá final pra todo mundo, pelo amor de Deus. Eu li um livro que era assim, tipo assim, e era em formato podcast, era um jornalista narrando tudo e era tipo um suspense. E fica em aberto o final que você não sabe se a protagonista morreu ou não. E eu fiquei, meu Deus, aí você fica pensando, ela morreu ou não? Fica na imaginação. Fica na sua imaginação, você pode Aí colocar ela esse viva. tipo de livro fica como filme, né? A gente fica assim, tá, vai ter o segundo, né? Vai E não ter o teve. segundo. E não tem. E não tem. não. Então não Normalmente pode Pra final vocês que não aberto. pode, final aberto. Tá. Não. E o que o escritor não pode? O que o escritor não pode? Acho que ele pode tudo. O problema é que ele não vai ser lido, vai ser chato, vão deixar de lado. Eu acho assim, o único critério que eu tenho, porque o critério estético de um livro muda muito, né? Às vezes você pega um livro que subverte tudo, inicialmente é estranho, e dali a 5 anos todo mundo começa a copiar aquela forma narrativa, enfim. Então, eu acho que o escritor pode fazer diversas coisas. Uma coisa que me incomoda é usar o livro como veículo para a própria vaidade. Boa, Você pro percebe ego. que o escritor ele coloca nas personagens referências literárias, referências de músicas clássicas, referências de uma cultura, e assim é desnecessário dramaturgicamente. Você percebe que ele está querendo dizer, olha, leitor, eu sou muito culto, eu sou muito chique, muito fino, muito estudado. Isso me incomoda como leitor, e como escritor eu tenho uma grande preocupação em não deixar isso passar, não ter pedantismo, nem ficar levantando bandeira de pensamentos que não adicionam à trama. Então eu acho que seria esse o único ponto de não pode mesmo. Não pode, se for a frase. Então, para resumir, o escritor não pode usar a escrita como veículo único da vaidade dele. Olha que bonito, gostei. Eu vou colocar aqui uma também. Ó. Escritor não pode publicar o livro sem fazer pelo menos 2 revisões. Por favor. Por quê? Porque isso eu já ia jogar aqui para elas também. Imagina assim, gente, que quem lê não... Assim, ó, quem gosta de ler, gosta mesmo. Muito, muito, muito mais que a média nacional. São devoradoras de livros aqui. E elas ficam incomodadas e mandam pra gente feedback, né? Porque quando tem erro, interrompe a sua leitura. Você perde a essência de todo o livro porque você tá vendo o erro ali. Ele fica gritante, te incomoda muito. E assim, um percentual pequeno, a gente sabe, eu converso com vários editores, né? Eu lembro quando eu tava com o meu, eu falei, gente, ai meu Deus, eu lembro o Adilson da Pensamento falou, Lili, tem um percentual, tem um número estatístico, tá? Percentual pequeno que todo livro tem, acaba passando porque o olhar é humano, né? Apesar da gente ter aí agora a inteligência artificial ajudando, né, nas revisões e tal, mas o olhar é humano. E aí ele falou que tem esse percentual pequeno. Só que o que a gente está falando, gente, não é uma outra palavrinha que passa. São muitas coisas, Eu já peguei um que o de repente estava junto o livro inteiro. Eu queria desmaiar e ela usava de repente o tempo todo. E aí você não consegue prestar Dá uma atenção. desanimada, Eu não né? lembro do que é o livro, mas eu lembro do que é. Afeta a credibilidade, um pouco da voz do autor. Também. Sabe que Tia Beth a gente teve um problema. A primeira impressão foi toda pro lixo. Porque a gráfica reimprimiu 2 vezes um negócio e tal, e com erro, acho que a gráfica pegou... Eu não sei exatamente o que foi. Teve que ir direto pro lixo, a gente foi para uma segunda impressão, aí teve que remarcar o lançamento, então teve um certo drama, e até porque eu sou bem chato também, além das revisões que são feitas, eu fico revisando, né, e eu ainda de vez em quando mando alguma coisa, olha, passou tal coisa, aí já é uma sintonia fina, né, uma crase, uma vírgula, né?
Teve uma vez que um autor mandou um livro pra eu, assim, resenhar organicamente, né? Só que tinha muito erro de escrita mesmo, assim, de digitação. E eu peguei um marca-texto e fui marcando todos os erros do livro. E eu falei assim, tô fazendo uma edição aqui de graça, basicamente, né? Porque eu tenho uma veia, assim, meio de editora. Eu gosto de revisar texto, revisar livro. E aí eu mostrei pra ele e falei assim, eu vou publicar resenha, mas só pra você saber os erros que tem no livro pra próxima edição. Ele me bloqueou. Ele falou assim que não queria saber. Ele simplesmente achou que, não sei, né? Nossa, eu ia agradecer, Exato. né? E aí eu fiquei assim, não faço mais. Só que se é de editora grande, que eu vejo algum erro, eu mando direct lá na editora. Olha, tem um errinho. Aí eles, obrigada. Teve um erro no meu livro, que agora que a gente contou em cima dele, né, quando saiu. Eu não lembro o que era agora. E aí eu vi depois que já estava aqui tava lá na Bienal do Rio. E a minha preocupação era, eu pedi para a editora para fazer uma tiragem só para Bienal, para depois eu ler com calma e depois ir a tiragem maior. E como era uma editora grande, aí bateu mais desespero ainda, né? Quando eles me contaram no momento da tiragem, eu quase não dormia. E aí eu comentei com a Catarina, filha, foi um erro e tal, ainda bem que a mamãe não foi tantos livros, a segunda edição agora já vai... Nem era a segunda edição, era a primeira edição, né? Que era a tiragem maior. Aí ela falou, mãe, já sei o que você fala para os seus alunos quando eles falaram que viu erro. Eu queria saber quem ia perceber. Quem ia perceber aquele erro. Mas, assim, brincadeiras à parte, é legal falar disso, porque como a gente fala, né, o escritor vem para isso, esse podcast vem para valorizar o autor, a autora nacional, é importante que se a gente quer concorrer com qualquer outra literatura, né? Eu acho que livro nunca concorre com livro, mas enfim, se a gente quer ter ocupar o espaço que a gente merece, a gente tem que fazer com qualidade. Eu acho que é isso que a gente incentiva os autores, a fazer um bom título, a fazer uma boa capa, a fazer um bom conteúdo, e aí, às vezes, ele deixa a passar uma coisa simples, igual você viu ali, né, Gabi, a revisão, né? Exato. Bom, pra gente encerrar, então, queria que vocês falassem onde a gente encontra vocês nas redes sociais. Depois eu quero que o Léo fale mais um pouquinho do livro dele. Afinal, nós estamos, o escritor pode, o escritor aqui pode fazer propaganda. E eu também quero saber se elas vão escrever o livro delas também, né? Eu acho. Eu também acho. Mas fala aí onde a gente pode encontrar vocês. Bom, vocês podem me encontrar no Instagram, que é @librospotter, e @GabrielaCuerba, que é o meu pessoal, mas também sempre vai ter livro lá, porque, né, eu amo livro. E no TikTok também é @GabrielaCuerba. E qual que era a outra pergunta? Se vai ter livro. Vai ter livro, gente. E aí você vai divulgar, né? Lógico. Assim, Leitura coletiva, eu tá? amo escrever Vai ter leitura poesia coletiva. desde sempre. Eu tenho 4 publicadas numa antologia poética e vai sair mais um pela Lura agora, mas também em antologia. E eu quero muito fazer o meu livro só meu, incentivo da Lília, óbvio. Tem que fazer, Tem que fazer. E aí, quando eu fizer, eu quero leitura coletiva com todo mundo. Todo mundo, lançamento Já em Bienal lá. e tudo mais, com tudo que merece. Arrasou. Vai ser minha primeira leitura coletiva de poesia. Acelera. Pode ser que seja o primeiro seja de poesia, pode ser que seja de ficção. Eu também tô então pensando. tá bom. Beleza. Misteriosa. Bom, como eu já estive tanto no Instagram quanto no TikTok, estou me aventurando no TikTok, inclusive por vocês, que vocês falaram tanto de como melhorar e como divulgar e seguir no TikTok também. Então, Bora pro TikTok. estou indo pro TikTok também, mas enfim, ainda tem uns conteúdos meio parecidos. O número maior está no Instagram, mas estamos aprendendo com o TikTok. E eu ainda não tenho intenção de escrever um livro, porque como jornalista, no fundo da minha alma, o que eu mais gosto é biografia, apesar de ler de tudo. E toda vez que vocês mandam a pesquisa do que a gente lê, tá lá, todos os gêneros, de tudo um pouco, é essa a minha parte. E aí eu me encaixo muito em estilo autobiográfico, ou biografia, ou fazer algo para esse sentido. E eu sei que dá um trabalho do caramba pesquisar para escrever esse tipo de... Ou ouvir um personagem para resenhar, para escrever e fazer um livro. Então ainda não está um desafio, mas quem sabe um dia. Nunca falo nunca. Se for, pode deixar que eu vou te avisar. A gente vai querer ajudar. Exato. O meu Instagram, @tempo de leitura. Eu não pretendo escrever, mas nunca digo nunca, né? Exato. Porque eu estou estudando letras, então quem sabe aí no meio do caminho eu gosto, então a gente deixa em aberto, né? A gente tem uma amiga né? que está no Escritores Admiráveis, né? A Gabi está. A Gabi está como finalista do Exato, concurso finalista. Escritores Admiráveis. Ela também falou que nunca ia escrever, olha só. E sábado vai ter a premiação. E sábado a gente termina aqui com um podcast com o vencedor ou a vencedora. Opa, Não olha, posso falar, não posso falar. Torcendo. Bom,
Eu sou professor de direitos humanos, né? Eu fiz direito, sou advogado e trabalho com isso. E a escrita faz parte aí da minha vida há muitos anos. Até o meu primeiro livro, que foi um livro de contos, foi lançado na Bienal 2006. Então agora Tia Beth é o meu primeiro romance, meu romance de estreia. E era um desejo antigo, porque afinal de contas um romance ele precisa de fôlego, ele precisa de principalmente bastante foco e é um desafio de autoestima, porque a cada vez que você retoma o texto para reescrever, você tem que não se criticar tão fervorosamente, né? Então eu acho que o fato de ser um texto longo foi uma amostra de maturidade aí da minha capacidade de escrita. Já escrevi para televisão, né? Já escrevi para Globo, para TV Ideal, tenho uma experiência no audiovisual. Aí você até brincou, né? Tia Beth virar uma série, quem sabe, né, Liliana? Acho que tá na linha do tempo aí. E Tia Beth é um livro que abarca, né? Fazendo um resuminho curto, é a relação entre um sobrinho neto e uma tia-avó. E essa tia-avó chama esse sobrinho neto e fala: olha, eu preciso contar as minhas memórias porque tá na hora de eu me permitir esquecê-las. Então, sob o mote dessa relação intergeracional, aí, né, um rapaz de 18 anos e uma senhora de 70 e poucos, você acaba mergulhando em histórias no século XX, segredos familiares, relacionados ao desaparecimento na ditadura militar, relacionados a coisas que aconteceram durante a Segunda Guerra. Então, é um livro que acaba cobrindo a história do Brasil, mas sempre não de uma forma panfletária, mas de drama humano mesmo, coisas que aconteceram ao longo do século XX. E foi muito prazeroso escrever e prazeroso estar recebendo os retornos dessa leitura. Que legal, que legal. Bom, gente, foi um prazer estar aqui com vocês falando de leitura coletiva. Acho que muita gente ainda não conhece, né, esse movimento e a LC tem um orgulho enorme de poder ajudar e unir quem lê com quem escreve. O escritor você pode acompanhar pelo Spotify, você também pode acompanhar alguns recortes no meu Instagram, @Lilian Cardoso. A gente também tem um perfil no Instagram agora, Escritor Pode. E no meu canal do YouTube, Lilian Cardoso, também tem os videocasts do Escritor Pode, tá bom? Até o próximo episódio.